A partir de agora, na Rádio UESB FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB FM. Bom dia, ouvintes da UESB FM. Estamos iniciando a 10ª edição do programa Observatório Social, o diálogo participativo das manhãs de sábado. Hoje, 25 de abril de 2020. Eu sou Luiz Rogério. Eu sou Luciana Silva. Eu sou Fabrício Vieira. Bom dia, Luciana Silva. Bom dia, Fabrício Vieira. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. E vamos agora à pauta do dia, saber quais são os assuntos dessa manhã de sábado. Luciana, o que é que você está trazendo aí pra gente? Bom dia, Luiz Rogério. Bom dia, Fabrício Vieira. Olá, ouvintes do programa Observatório Social. A entrevista dessa semana, ela está diferente. No domingo passado, 19 de abril, foi o dia de resistência e conquistas indígenas. Então, a entrevista da nossa semana está relacionada com o 19 de abril. A entrevista foi feita em parceria com a Clínica de Direitos Humanos da UESB e vai mostrar a vivência da pandemia, as dificuldades com demarcação de terra, dos índios da etnia Aticum, da aldeia Caldeirão, no município de Carnalbeira da Penha, em Paraíba. E quem faz essa entrevista é o Eliane Vívia Lopes da Silva, que é estudante de Direito da UESB, membro da Clínica de Direitos Humanos, e ela é índia da etnia Aticum, da aldeia Caldeirão. Então, Eliane vai entrevistar outros índios, trazendo para os ouvintes da UESB FM a situação indígena diante da pandemia e também diante das resistências e conquistas, sobretudo resistências no que diz respeito à demarcação da terra. Essa vai ser a entrevista da nossa semana, não percam. É isso aí. E você, Fabrício, o que é que está trazendo aí para essa manhã de sábado, para esse diálogo participativo? Bom dia. Bom dia, Luiz Rogério. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes do Observatório Social. Para essa 10ª edição, eu estou trazendo uma entrevista com Renato César de Almeida Loura, ele que é auditor fiscal do trabalho, professor de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e também mestrando e pós-graduado em Direito. Renato está trazendo nessa entrevista o papel da fiscalização, da inspeção do trabalho nesse contexto de isolamento social pela crise ocasionada pelo coronavírus. Lembrando que a fiscalização, e ele registra bastante isso, não está alheio a todo esse processo, né? Um processo em que muitas empresas têm adotado como estratégia para a redução de custos, desligamento de parte da força de trabalho, suspensão de contratos de trabalho, antecipação de férias. Então, como é que a fiscalização está vendo tudo isso? E, numa situação de isolamento social, que estratégias a inspeção do trabalho, a fiscalização tem adotado para poder dar conta do seu papel, que é fazer valer o que está escrito, que está registrado na legislação. Ele também cita um pouco das consequências, né, desse novo contexto de flexibilização de algumas regras relativas ao contrato de trabalho. Também faz uma explanação sobre essa questão. A entrevista está muito interessante e eu tenho absoluta certeza que os nossos ouvintes serão agraciados aí com a mais pura e transparente informação referente a esse tema. Bem, pessoal, pautas importantes essas que vocês estão trazendo. Eu hoje vou conversar em linha direta com a capital Salvador com o dirigente sindical Francisco José Chico Silva. Ele é formado em Administração e Ciências Sociais, é dirigente sindical dos metalúrgicos da Bahia e tem uma participação ativa
no movimento internacional dos sindicatos, porque compõe a Federação Sindical Mundial, e vai estar conversando conosco como militante do SUS, que ele é, principalmente no campo da saúde do trabalhador, abordando a crise do neoliberalismo, evidenciada principalmente nesse momento aí da epidemia, e vai falar da importância do fortalecimento das políticas públicas. Tratará também do despreparo do Ministério da Saúde para conduzir o controle da epidemia no Brasil nesse momento, e também dos ataques que sindicatos e a classe trabalhadora vêm sofrendo por parte do governo federal. Eu aproveito o início do nosso programa para mandar um alô para o professor Tiago Parada, em Salvador, e para a professora Elane Novaes, ela que é presidente do Conselho Municipal de Educação de Jequié, sempre ligados aí no Observatório Social. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã, na Rádio UESB-FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB-FM. Luiz Rogério, entrevista. Vamos entrevistar agora, em linha direta com a capital Salvador, o dirigente sindical Francisco José Chico Silva. Ele é formado em Administração e Ciências Sociais. É dirigente sindical dos metalúrgicos da Bahia, dirigente estadual da Central dos Trabalhadores do Brasil, a CTB, e integra também a Federação Sindical Mundial. Ele é um militante do SUS, principalmente no campo da saúde do trabalhador. Chico, como você está vendo a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras, do movimento sindical, de um modo geral, nessa luta por direitos sociais, principalmente nesse momento em que enfrentamos uma pandemia? Bom dia, Chico. Bom dia, Luiz e equipe. Bom dia a todos os ouvintes do programa Observatório Social. Infelizmente, Luiz, tristeza, diria, né? E esperança. Tristeza pelo fato de ver que a gente não vive um contexto favorável à classe trabalhadora, muito pelo contrário. Isso eu faço essa pontuação desde 2016, né? Quando assumiu o vice-presidente da República à época, e de lá para cá os ataques aos direitos trabalhistas eles se iniciaram de uma forma, eu acho, que pós-Constituição no nosso país jamais vista. E vamos dizer que com o evento da pandemia, o governo escolhe, né, infelizmente, e é preciso a gente pontuar isso, o governo escolhe entre a massa trabalhadora, independente da condição de cada trabalhador e trabalhadora, se trabalhador eventual, se terceirizado, se elitista ou até servidor público, né? Ele escolhe como vamos dizer assim, a meta para não prejudicar os assuntos econômicos, segundo o governo, ligado à situação do país. É bom lembrar que a crise econômica do sistema capitalista, ela não chegou agora com o governo atual, ela vem aí já há algum tempo, né, claudicando, tentando, a cada passo dado pelo grande mercado internacional, ela vem tentando ciclicamente recuperar o que tem perdido, mas a gente sabe que na última década tem sido talvez a crise mais aguda, né, do final do século passado para cá, a crise mais aguda do sistema capitalista, e o que é grave, porque a pandemia ela veio expor ainda mais, né,
todas essas mazelas que o sistema capitalista já impunham à classe trabalhadora ao longo de sua existência. Então, há de se compreender, ou haveria de se compreender talvez, que seria esse um período de trégua. Pelo menos é o que a gente imagina e que é o que a gente acha que o mundo todo tem feito. Cada um na medida, né, da sua capacidade econômica, vamos dizer assim, da sua capacidade política de negociação aí entre os representantes do capital e os representantes do trabalho, que em todo lugar tem, em todo país tem, mas que aqui no Brasil, infelizmente, o governo não tem dado nem essa oportunidade. É bom lembrar que das 8 medidas provisórias, 8, eu falei 8, né, de 2019 para cá, 7 em 2019 e uma que caducou recentemente, porque o Congresso não apreciou e traçou o prazo, né, de 60 dias, todas essas 8 medidas provisórias foram de encontro à retirada de direitos, a piorar as condições da classe trabalhadora no Brasil. E agora, recentemente, no momento, como você mesmo fala aí, muito peculiar, que é esse momento de pandemia, né? Que deveria o governo ter outras alternativas, a gente acredita, para amenizar a causa ou as consequências trazidas pela pandemia para o Brasil. Ô Chico, você fala da crise no capitalismo. Então, o neoliberalismo, como os agentes do mercado financeiro pregam, parece que não deu certo, né? Se a gente olhar, por exemplo, a situação hoje do Sistema Único de Saúde, se mostra bastante sucateado, mas ao mesmo tempo com a potência, né, que vai mostrando a capacidade desse sistema de atender a população mesmo com todas as dificuldades. Veja bem, o Sistema Único de Saúde, ele foi, vamos dizer assim, criado, né, pensado e criado em um período de exclusão social e luta por democracia no nosso país. E a prova disso aí que você está colocando é que o Sistema Único de Saúde resiste. E resiste bravamente a todos os ataques durante todos esses períodos aí de Nova República. É bom que se diga. Se a gente parar aqui para tentar imaginar qual período efetivamente o Sistema Único de Saúde teve capacidade de ganhar um fôlego maior, é muito pouco. Em toda essa história aí do que chamam aí de Nova República. Né? Muito pouco. O Sistema Único de Saúde, ele desde dos primórdios, né? Desde da sua, vamos dizer assim, conquista a partir da Constituição de 88, ele vem sendo atacado primeiro pelo mercado privado, a partir das seguradoras de saúde, que tem financiado e muito. Seria até bom se a gente pudesse ter um dia, ou saber um dia, o quanto o setor privado de saúde, ao longo da história, financiou a deblaque do Sistema Único de Saúde, né? O desmonte do Sistema Único de Saúde, e não conseguiu até hoje. Então isso prova o que é a grandeza que é o Sistema Único de Saúde, e que nesse momento, como você coloca, mais uma vez, com toda a dificuldade, com toda, vamos dizer assim, perpetuação do Estado mínimo, da experiência do Estado mínimo no Brasil, após o golpe de 2015, 2016, ele mostra que é algo que o povo brasileiro precisa efetivamente lutar, né? E é interessante isso porque o SUS ele sempre foi visto como o patinho feio da história, né? E está na hora do Sistema Único de Saúde ser efetivamente valorizado, né, pelo povo brasileiro, tanto agora como no momento de pós-pandemia, né? Eu acho que o povo brasileiro precisa lutar pela efetividade do Sistema Único de Saúde e lutar para que, por exemplo, a gente consiga revogar a emenda constitucional 95, que retirou mais recursos ainda, né, da área da saúde, e por que não dizer também lutar para que o mercado privado não consiga impor a sua vontade e a sua ordem quando a gente for discutir saúde. A discussão da saúde, assim como outras políticas públicas, mas a gente está falando aqui da questão da saúde, ela precisa ser pautada
exclusivamente como questão pública, questão de Estado. E a prova está agora. Se não conseguir, com essa experiência, a partir dessa pandemia, se tirar, ou se ter essa capacidade, vamos dizer assim, de enxergar o Sistema Único de Saúde como uma necessidade, né, do povo brasileiro, como uma política pública de Estado, aí eu não imagino qual seria a outra prova que se poderia colocar o Sistema Único de Saúde, né? Aí realmente ficaria difícil. Chico, em se tratando do SUS, percebe-se que o governo federal não tem uma pauta para enfrentamento da epidemia. Esse papel está cabendo a estados e municípios. Isso é algo preocupante, né? Ô Luiz, você observa que, infelizmente, a falta de capacidade de gestão federal é enorme. Não é só na área da saúde, mas com essa questão do que a gente está discutindo aqui, fica claro, muito claro, que é uma falta de competência e de conhecimento que assusta. Você vê recentemente o ministro, né, o presidente da República conseguiu demitir o ministro da Saúde em plena pandemia. Você não vê isso em país nenhum do mundo. Não há notícia. O pior que nem na Itália e na Espanha, onde se chegou, talvez o Brasil, na hora do vamos ver, apareça até uma situação pior. A gente que está meio que preocupado e observando sempre os dados, né? Olhando sempre a questão da ciência, porque a ciência tem dito em relação à pandemia, nem nesses países onde se chegou, o próprio Irã, né, aconteceu um fato como esse, né, das pessoas desistirem a partir da demissão do chefe da pasta, que está no sentido, vamos dizer assim, de tentar, de alguma forma, trazer à luz e dar a garantia do combate, do bom combate à pandemia. Pois bem, aqui no Brasil, e está se provando isso agora, né? Pelo menos esse retardo da curva já é algo que é uma conquista, justamente pelo trabalho do próprio Ministério da Saúde, e o resultado é a demissão do ministro. Então, é uma prova, Luiz, de que o governo federal está completamente fora de sintonia. E não é questão, do meu ponto de vista, apenas política, de escolha política. É algo que é mais grave, porque assim... você percebe que aliados, né, pelo menos dito pelo próprio governo federal, né, aliados importantes não têm feito o que o governo está fazendo aqui. E isso é assustador, isso é preocupante. O Sistema Único de Saúde, para nossa felicidade, ele traz no seu bojo essa questão da definição do papel de cada ente federado aqui no Brasil. E por conta disso, a catástrofe, isso aí eu tenho certeza, não vai ser maior. Porque se a gente fosse depender hoje do que já foi o sistema de saúde público no Brasil, se é que a gente poderia chamar de sistema de saúde público no Brasil, antes do Sistema Único de Saúde, sincero e honestamente, como falam aí os estudiosos da área, estaria ocorrendo em breve um genocídio sanitário no país por conta justamente dessas medidas que o governo federal tem insistido equivocadamente em adotar. É lamentável isso. É isso, Chico. Existem algumas aberrações na gestão federal, né, que a gente vem observando, principalmente em relação aos trabalhadores da saúde, com resoluções que prevêem aí o aumento de jornada de trabalho para os trabalhadores da saúde que estão na frente do combate a essa epidemia. Por exemplo, é um direito do trabalhador trabalhar 24 horas e folgar 72 horas. Recomendação do governo é que se trabalhe 24 horas, folgando apenas 12 horas. Quer dizer, vai levar o trabalhador à exaustão. É uma situação preocupante e isso me faz lembrar uma fala sua, que eu queria que você explicasse isso melhor para os ouvintes, inclusive os ouvintes que são trabalhadores da classe média, por exemplo, né? Quando você diz nas suas andanças e nas suas palestras, né, que o trabalhador em geral e o servidor público é tratado como inimigo do Estado. Você já falou sobre isso, mas eu queria que você explicasse melhor essa situação na perspectiva da relação capital-trabalho. Veja bem, a gente tem acompanhado, né, as batalhas, principalmente das classes aí, dos ramos de atividade, como é dito, no mundo do trabalho, que estão à frente na questão do combate à pandemia, que são os profissionais da área da saúde.
E, infelizmente, isso eu acho que já foi um legado do governo passado, né? Que há que se escolher, ou haveria que se escolher um inimigo para atacar, porque a crise era verdadeira e continua sendo verdadeira. A gente sabe disso, que esse processo de crise econômica e no Brasil de crise política não foi só na época do golpe, né? Antes, inclusive, da última eleição em 2014, já tinha acontecido aquele surto em 2013, né? Antes até da Copa do Mundo. E, infelizmente, após aquele período e com o afastamento da presidente, o governo que assumiu escolheu, né, a classe trabalhadora e o movimento sindical, porque aí não tem como, é sabido, e isso para quem tem um pouco de conhecimento da história do mundo do trabalho, que a classe trabalhadora ela só se organiza a partir do movimento, né? Então, se você não ataca o movimento, você não consegue, pode até atingir, mas é muito mais difícil você atingir, inclusive retirar direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Então, foi a classe escolhida. E, infelizmente, esse governo atual, ele, vamos dizer assim, ele intensificou e justamente a escolha foi o servidor público. Se for olhar a questão da reforma da Previdência, foi a pior, foi para o servidor público, principalmente o servidor público federal, porque ele colocou como modelo a pior das reformas, a que ele fez para o servidor público federal, que é o empregado do governo federal, e quase que impôs aos governos estaduais e aos governos municipais a mesma linha, a mesma letra da lei de retirada de direitos, sob pretexto de cortar recursos para Estado e para município. Então, fazer isso daí já é uma amostra de quem é que esse governo escolheu como inimigo número 1, né? Esquecendo ele que em qualquer governo, numa situação de um Estado como o nosso capitalista, em qualquer governo, quem produz riqueza para o país, né, para o Estado, e que dá a maior colaboração, com certeza, na construção dessa riqueza é a classe trabalhadora. Então é um equívoco sem precedente. E agora, numa situação como essa, onde ele já tinha inclusive desmantelado o Ministério do Trabalho, né? Foi no governo dele que ele acabou com o Ministério do Trabalho, isso é uma marca histórica. O outro começou o desmantelamento e ele acabou com o Ministério do Trabalho. Está aí atacando diariamente as normas regulamentadoras do trabalho, né? Tentando de toda forma e a cada dia de discussão descaracterizar a questão da necessidade da saúde e da segurança no trabalho e aproveitando justamente desse contexto que ele próprio cria de perseguição à classe trabalhadora, toma medidas como essa que você acabou de colocar aí, né? Quer dizer, ele se sente na capacidade, né, de enxergar como inimigo principal, o inimigo a ser derrotado, o trabalhador e a trabalhadora. E depois, infelizmente, de uma forma muito contraditória, às vezes tenta, a partir de um discurso que a gente sabe que não tem, infelizmente, consistência política, nem social, convencer de que está fazendo o que pode ser feito pelo povo brasileiro. Que ele fala povo, ele sempre fala povo. Ele nunca se dirige, pode perceber isso. Eu acho que os ouvintes que conseguem acompanhar alguma coisa que vem de Brasília devem ter percebido isso. Ele não fala, ele não consegue falar do trabalhador e da trabalhadora. Eu acho que é o único na história, vou voltar a dizer, depois desse período da Nova República, é o único chefe de Estado que em nenhum discurso dele, em momento algum, nem nesse, que ele sabe do quanto ele precisa dos trabalhadores e trabalhadoras, dos profissionais de saúde para vencer a pandemia, ele é incapaz sequer de fazer, no mínimo, um agradecimento a esses trabalhadores que estão aí no fronte, adoecendo, morrendo e salvando vidas. Eles são capazes, inclusive, de pedir para contar, como eu já ouvi, né, a quantidade de gente curada, para não dizer a quantidade de gente que morreu. A sua reflexão, Chico, é importantíssima nesse momento. Eu acho que casa bem com a realidade que nós estamos vivendo. Nós chegamos a
ao final aqui do nosso bloco, né? Nosso tempo está esgotado, e eu queria te agradecer, né, pela disponibilidade de conversar conosco nessa manhã. Ô Luiz, eu agradeço a você e a equipe, né? Parabenizo a vocês aí pelo programa, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais se apoderar dessas ferramentas digitais e a partir delas a gente efetivamente levar a informação através da comunicação, e aos ouvintes por essa paciência de tirar esse tempo para estar participando. E mais uma vez eu tenho a agradecer, muito obrigado e um grande abraço aí a vocês de Vitória da Conquista. Um abraço para você também, Chico. Até mais. Até mais. Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Observatório Social, volta já! Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Olá, ouvintes do programa Observatório Social. A entrevista da nossa semana está relacionada com o 19 de abril. A entrevista foi feita em parceria com a Clínica de Direitos Humanos da UESB e vai mostrar a vivência da pandemia, as dificuldades com demarcação de terra, dos índios da etnia Aticum, da aldeia Caldeirão, no município de Carnalbeira da Penha, em Paraíba. E quem faz essa entrevista é o Iliane Vívia Lopes da Silva, que é estudante de Direito da UESB, membro da Clínica de Direitos Humanos, e ela é índia da etnia Aticum, da aldeia Caldeirão. Então, Iliane vai entrevistar outros índios, trazendo para os ouvintes da UESB-FM a situação indígena diante da pandemia e também diante das resistências e conquistas, sobretudo resistências no que diz respeito à demarcação da terra. Observatório Social, na UESB-FM. Bom dia, ouvintes da Rádio UESB. Me chamo Iliane, sou estudante indígena da etnia Aticum, do curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e integrante da Clínica de Direitos Humanos da UESB. Hoje a nossa entrevista é com a participação do Dr. Eduardo, a psicopedagoga Maria Augusta, o discente indígena Santier e a doutora Kelly. Em homenagem ao mês Abril Indígena, conhecido também como o Abril Vermelho, abordaremos temas como os impactos do Covid-19 na saúde mental dos povos indígenas e a Semana dos Povos Indígenas, sementes de vida, resistência e esperança. Com a palavra do Dr. Eduardo, daremos início à nossa entrevista. Disciplinado de Saúde Indígena aqui de Pancará, coordenado regionalmente pelo DC Pernambuco, na pessoa de Antônio Fernando. Formei em 2018 pela Universidade do Estado da Bahia, em Salvador, né? E desde o ano passado, 2019, que eu venho atuando na saúde indígena. Em conjunto com a atuação, a gente faz parte do programa Mais Médicos, né, que hoje é Mais Médicos pelo Brasil, e nesse contexto a gente tem que fazer um curso de pós-graduação, e aí isso é de acordo com a área de atuação. No meu caso, o curso é de saúde indígena, bem condizente com a atuação, né? E desde o período que eu iniciei na saúde indígena tem sido realmente algo muito bom, muito prazeroso até o momento, graças a Deus está indo tudo bem. O lidar com as pessoas, com as equipes é de grande valia. Não só pela questão de você poder estar ali ajudando, de você poder estar compartilhando também conhecimentos com seus colegas de trabalho, com os detentores dos saberes, que é algo também muito importante dentro da saúde indígena, que a gente deve respeitar e estar sempre dialogando com eles. Bom dia, eu sou Maria Augusta, sou indígena também, Pancará e Aticum, assim como meu colega Eduardo é indígena Aticum, né? Acho que ele esqueceu esse detalhe, mas é assim mesmo.
Eu também já fiz parte da primeira equipe de saúde indígena do povo Pancará e era responsável por consolidar a informação dos dados. Continuo dizendo que o senhor Antônio Fernando, responsável pela saúde indígena de Pernambuco, é aquele chefe que qualquer pessoa gostaria de ter. No tocante às dificuldades dos povos indígenas, como o Eduardo falou, a gente, enquanto equipe, tem que sim procurar consolidar e associar os saberes indígenas com os saberes da medicina não tradicional, né? Então, a gente manter uma relação amigável com os detentores de saberes, que são os pajés, os caciques, as bezedeiras, as parteiras, é assim, algo imprescindível para que a gente possa enfrentar um momento de crise dentro da saúde nos povos indígenas, não só em Apicuna, em Pancará, mas a nível de Brasil. Bom, como tema a gente tem os impactos do Covid-19 na saúde mental indígena, e daí eu deixo a pergunta aberta para ambos. De qual forma o desrespeito à cultura local afeta a saúde mental dos nossos povos indígenas? Certíssimo, ótima pergunta. Devido à pandemia do coronavírus, o Covid-19, que infelizmente vem assolando a população mundial, causando muitas mortes, fazendo com que os sistemas de saúde de vários países entrem em colapso. E para a nossa região, isso também está chegando. Graças a Deus que está chegando um pouco devagar. Esperamos que continue assim, até que cheguemos a uma resolução, a uma vacina, a um tratamento efetivo para esse problema. O que se percebe é que ultimamente, com a questão do coronavírus, a pandemia, o medo das pessoas, o medo dentro das casas, das ruas, isso também está levando a realmente uma questão de preconceito muito grande. O preconceito com o vizinho, o preconceito com o profissional de saúde, né? Mas isso tudo vem da questão do medo. O medo das pessoas com essa doença que, apesar de já existir, nesse momento está de uma forma nova, e o novo sempre traz medo para todas as pessoas, não é isso? E principalmente quando esse novo, a gente não tem uma solução ainda, e essa solução, pela forma como está indo, ainda vai demorar um pouquinho. Então, esse medo que está causando justamente todo esse preconceito. No nosso município, aqui, Carnalbeira da Penha, hoje nós constamos com as duas etnias, Pancará e Aticum, que faz a maior parte do território, do nosso território, hoje são justamente pelas duas etnias. Então existe um pouquinho, hoje a gente percebe bastante, principalmente com o avançar da pandemia, da segregação entre as pessoas, e não só entre as pessoas, mas vê-se também uma segregação de cultura, né? Isso, infelizmente, é um problema que estamos enfrentando e que não traz resoluções, só torna o problema cada vez maior, né? O preconceito em nenhum momento ele é bom, ele é ruim de todas as maneiras que você imaginar, não é isso? Bem, na posição de psicanalista, e acrescentando a fala aí do meu colega Dr. Eduardo, eu tenho acompanhado de perto o medo, a insegurança, a incerteza, as dúvidas e principalmente o preconceito em relação ao Covid-19. E aí isso tem impactado, sim, de forma direta na saúde indígena dos povos Apicum e Pancará, com a maior ênfase em Apicum, né? Porque apesar da gente não ter caso comunitário, mas tem caso importado, e achou que cair justamente aonde a gente não queria que fosse acontecer. E o que a gente percebe ao longo desses dias é o medo que a própria população tem. As pessoas estão se trancando mais ainda, tem pessoas que estão fazendo porteiras, colocando cadeado, tem filho que não está deixando nem os irmãos visitar o pai ou a mãe, tem mãe de família que está vivendo com as crianças trancadas, de portas fechadas, não aceita sequer
a equipe de saúde para que possa vacinar, que possa dar uma orientação. E aí a gente vê que a nível de psicológico, o povo está todo mundo muito apreensivo. Por outro lado, a mídia tem contribuído diretamente com isso. A quantidade de fake news que a gente tem identificado nesse pouco dias de pandemia tem levado a população a ficar ainda mais apreensiva. Haja vista que hoje, depois que foi implantada a internet e ela virou uma situação popular, todo mundo tem acesso a tudo em um tempo muito rápido. E aí dificulta, principalmente, acredito eu, o trabalho das equipes nos territórios. Doutor Eduardo, Maria Augusta, a gente sabe que a luta por as terras indígenas é uma coisa que acontece não de hoje, é de muitos anos. E daí eu queria saber o quanto vocês concordam com que a principal fonte dos problemas mentais para os nossos povos indígenas, ela tenha relação com a insegurança dos nossos povos acerca da posse de suas terras. A questão da terra, ainda hoje, infelizmente, é um fator importantíssimo nessa questão. E realmente, ela tem a ver com a saúde mental. Uma das coisas que eu acho assim, imprescindíveis é você ter a segurança do seu lar, da sua terra, da sua moradia, local onde você nasceu, local onde você cresceu, do local que você vive a sua cultura. Então, a partir do momento que você não tem uma seguridade quanto ao seu local, que é seu por direito, então isso impacta diretamente, justamente, na saúde mental. A gente tem percebido, principalmente agora, nesses últimos anos, principalmente nesse último ano passado, do ano passado para cá, que essa insegurança quanto à questão das terras tem se tornado um pouco maior. A gente vê, principalmente em regiões mais distantes, como a região amazônica, direto brigas, mortes de indígenas causadas por madeireiras, pessoas que querem adentrar para a questão dos recursos, né, naturais que existem nas terras indígenas e que, graças a justamente à terra indígena, esse recurso está conservado e que é muito importante para o nosso meio ambiente, para nós como um todo, né? Então, a questão da não seguridade da terra, que por direito é do indígena, que nasceu, criou-se, e principalmente agora nesses períodos de pandemia, o medo torna-se maior, justamente porque você tem um bem que é seu, mas que não está exatamente. Então, isso aí contribui bastante para a questão da saúde mental, um abalo na saúde mental dessas pessoas. Né? Porque quando você mexe com algo que, de certa maneira, agora é o seu local mais seguro, né? Então isso lhe traz um prejuízo psíquico muito grande. Pegando o link aí na fala do Dr. Eduardo, essa questão do local que devia ser seguro. A gente vê aí as comunidades indígenas, tanto Aticum quanto Pancará, tentando implantar a barreira sanitária, proibindo, ou, entre aspas, coibindo a entrada de pessoas que já é garantido por lei. A Constituição Federal, o artigo 231 já fala, né? A Lei 6003 de 1943 já determina. A Declaração de Direitos Humanos também já garante isso ao indígena, mas aí a gente vê que nesse momento as pessoas tentam descumprir o que em muitas localidades indígenas já tem lá uma placa dizendo: proibido a entrada de pessoas estranhas neste território. E aí a gente vê. Que território é esse? É exatamente isso, onde você nasceu, cresceu, se criou, formou família, viveu com seus pais e hoje já não é mais garantia. A gente sabe que Carnalbeira da Penha tem 90% da população indígena e que são 2 territórios na mesma cidade. Qual é a diferença? Aticum tem parte deste território demarcado.
foi demarcado por quê? Por conflito, por incerteza, por muita gente com medo de perder a vida, prejudicando novamente a saúde mental. E aí a justiça, a bem de um pedido e um manifesto dos povos indígenas, faz uma demarcação, mas fez em partes. E Pancará? Cadê a demarcação de Pancará? A gente tem só um documento de 2003 que reconhece o povo Pancará como indígena do estado de Pernambuco e do Nordeste do Brasil, mas até o momento a gente não vê nenhuma demarcação ser realizada. Então ainda existe poceiro nessas terras, existe. Ainda existe fazendeiros que acham que são donos do território, existe. E que na maioria das vezes leva os indígenas a se sentir inseguros. E aí quando a gente é pautado pela insegurança, a saúde mental vai diretamente abalada. A gente tem um ato muito importante no povo Pancará, e eu garanti assim, enquanto profissional na época, que a demarcação de Pancará sairia naquele ano, foi quando houve a retomada do território indígena Pancará. Infelizmente, foi só uma reivindicação dos povos, uma promessa que até hoje ainda não foi cumprida. Então, em nome da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, eu agradeço a participação do Dr. Eduardo, da Maria Augusta, e agora só nos resta rezar e esperar por tempos melhores e que tudo isso, com fé em Deus, acabe rápido. É verdade. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom discutir os povos indígenas, que é sempre um tema vasto, de grande importância e essencial, né? E discutir a saúde mental também, nesse momento que estamos vivendo, é algo realmente importante e que deve ser realmente discutida e deve ser pensada. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos por aí. Eu também agradeço aí a Clínica de Direitos Humanos, né? Até porque a gente sabe que as lutas indígenas, ela tem seu princípio nos direitos humanos, né? Sempre quem compra uma briga junto com a gente. Então, assim, agradeço também, e como o doutor Eduardo, um momento muito importante para estar falando desse tema, e me coloco à disposição, assim como ele, para que a gente possa estar aí expondo nossa situação, que nesse momento requer um cuidado muito maior, não só pela saúde, mas pela segurança propriamente dito de todas as pessoas que estão dentro desses territórios. Você está ouvindo o programa Observatório Social. Observatório Social, volta já. Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Fabrício Vieira, entrevista. O bate-papo de hoje é com Renato César de Almeida, ele que é auditor federal do trabalho, mestrando e pós-graduado em Direito e professor de Direito do Trabalho e Previdenciário. Prezado Renato, é uma grande honra para o Observatório Social tê-lo conosco em nossa 10ª edição. Eu quero começar essa entrevista fazendo a seguinte pergunta para você. Diante do cenário vivido por toda a população, especialmente no Brasil e em nossa região sudoeste, frente às estratégias de combate à pandemia do coronavírus, muitas empresas têm utilizado como estratégia a redução de parte de sua força de trabalho. E também a própria legislação tem permitido uma maior flexibilização das modalidades de contrato de trabalho. Nesse aspecto, como está o papel da fiscalização no tocante à preservação de direitos trabalhistas assegurados constitucionalmente? Aproveitando, como é que você percebe essa situação? Tem aumentado ou estagnado o índice de causas trabalhistas por conta dessa situação por parte dos trabalhadores e sindicatos? Bem, Fabrício, gostaria primeiro de agradecer o convite. É sempre um grande prazer estar debatendo temas tão importantes, tão caros à sociedade, principalmente num momento como esse, em que a sociedade vê
sendo a ela apresentados novos desafios inéditos na história e que demandam, sim, a atuação de todos, órgãos públicos, entidades privadas e de todos os cidadãos como um todo. Enfim, bem, o cenário é diverso, né? O cenário é diferente, o cenário é novo, e isto vem solicitando da inspeção do trabalho novos métodos para chegar ao seu fim, à sua finalidade, que é resguardar as boas relações trabalhistas, vamos dizer assim, né? Resguardar os direitos dos trabalhadores, resguardar também a rigidez, a saúde, vamos dizer assim, das empresas, dos empregadores. Por que não dizer? E é sempre bom frisar que a inspeção do trabalho existe para resguardar a legislação trabalhista. E a legislação trabalhista traz obrigações e direitos para ambas as partes envolvidas, tanto empregados quanto empregadores. Bem, com relação às modalidades, como você aí falou, o que nós temos hoje é um novo cenário exigiu um novo normativo, ou seja, um novo conjunto de normas que possam aí atuar de modo a preservar os postos de trabalho, principalmente. Então, hoje nós podemos citar aí 2 medidas legislativas ainda em sede de medida provisória, né? A número 927 e a número 936, e trazem aí possibilidades para que os empregadores lancem mão e preservem assim os postos de trabalho. Então nós temos aí possibilidade de antecipação de férias, hoje permitida pelo teor dessas medidas provisórias, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho de empregados ou redução de jornada, a suspensão do contrato com, obviamente, a suspensão do pagamento. O empregador não mais efetua esse pagamento passa a ser efetuado pelo ente público, né, no chamado benefício emergencial. A redução da jornada, o empregador permanece pagando proporcionalmente a redução efetuada. Então, por exemplo, se ele reduziu a jornada do empregado dele de 8 horas para 4 horas, ele vai passar a pagar não 100%, mas sim 50% da remuneração desse empregado. Isso está previsto na MP, medida provisória número 936, a 936, e já aproveitando aqui a sua audiência, pode ser recomendado aí para os ouvintes que acessem um canal chamado Plantão Trabalhista, está disponível aí no YouTube, e lá vocês encontrarão auditores fiscais do trabalho em vídeos fazendo esclarecimentos, e há um vídeo recente, né, justamente sobre um passo a passo de como realizar essa suspensão contratual ou essa redução da jornada. Está bem explicadinho lá, bem útil. Recomendo a todos que necessitarem de utilizar essa medida de preservação do emprego, que acessem o canal lá para maiores informações. Ok, Renato. A ampliação das outras modalidades de trabalho tão incentivadas por conta das recomendações de isolamento social com o advento da pandemia pelo coronavírus, a exemplo do teletrabalho, home office e até mesmo serviço autônomo de delivery, tem causado ou pode gerar danos à saúde física e psíquica do trabalhador, com potencial de aumento do número de queixas trabalhistas relacionadas? E em havendo esse aumento, a fiscalização está preparada para atuar nesses casos? Bem, Fabrício, as recomendações de isolamento social, os consequentes efeitos sobre as relações de trabalho, com muita mão de obra hoje alocada em home office, por exemplo, tem sim o potencial de trazer problemas. A gente precisa sempre lembrar que a mesma legislação que autoriza que o trabalho seja desempenhado, por exemplo, né, na casa do empregado, é a mesma legislação que exige que na casa do empregado haja, por exemplo, um mobiliário ergonomicamente adequado, ou seja, se ele trabalha, né, sentado ali em frente ao computador, como é o mais comum, vamos dizer assim, ele precisa ter uma mesa adequada, uma cadeira adequada. Isso é só um exemplo, só para nos trazer aí um pequeno
uma pequena exemplificação do que pode acontecer, tá certo? Então, da mesma forma que o empregado pode, por exemplo, desenvolver uma doença ocupacional derivada de esforços repetitivos, por exemplo, né, chamadas Lehrdort, no seu ambiente de trabalho na empresa, no estabelecimento empresarial, isso também pode ocorrer na sua casa, se o trabalho estiver sendo desempenhado mediante utilização de mobiliário inadequado, por exemplo, né? Então, há sim essa possibilidade de ocorrência de problemas, esse é apenas um pequeno exemplo, e sim a inspeção trabalhista está preparada para isso. Nós temos um canal de recepção de denúncias, isso não mudou. Nós temos aí uma estatística com relação à redução da mão de obra nos estabelecimentos comerciais, o que nos gera aí uma outra via de inspeção planejada, e isso tudo está sendo monitorado, sim. Neste caso, Renato, a fiscalização tem mantido uma agenda regular de ações dirigidas ou, no momento, encontra-se em cumprimento da quarentena, agindo apenas sob denúncia? Bem, Fabrício, até em complementação à pergunta anterior e à resposta anterior, a inspeção trabalhista sim tem mantido uma agenda, por determinação inclusive do decreto federal. A inspeção do trabalho ao lado de outras atividades, é atividade essencial, ou seja, não pode parar, até porque se há atividades que demandam mão de obra igualmente essenciais, se há atividades funcionando, se o supermercado funciona, se um canteiro de obra funciona, se o estabelecimento de saúde funciona e funciona com empregados, igualmente a inspeção trabalhista tem que funcionar, né? Então é a atividade essencial que está funcionando, funciona mediante principalmente, né, duas formas. A primeira é uma demanda planejada, ou seja, identificamos os setores com funcionamento, identificamos os setores com problemas, identificamos aí mapeando esse funcionamento e continuamos a fazer as inspeções ditas planejadas, ou seja, por setores e de maneira planejada. E também por denúncia. Então, nesse ponto específico, a inspeção continua fazendo o seu trabalho da mesma forma que fazia antes. Por demanda, no caso de denúncias, de maneira planejada. Agora, claro que nós, por dever, enquanto servidores públicos, enquanto cidadãos, também cumprimos a quarentena de uma forma adaptada, para que não nos transformemos aí num vetor de disseminação ou de espalhamento do vírus, obviamente. Então há uma adaptação. Determinadas inspeções, por exemplo, em que muitas visitas eram necessárias a um canteiro de obras, por exemplo, ou a um estabelecimento comercial, estão sendo transformadas em inspeções que se iniciam eletronicamente, ou seja, se utilizando os meios eletrônicos disponíveis, a inspeção notifica os empregadores, verifica no primeiro momento questões que podem ser comprovadas via documentos, e a inspeção vai se desenvolvendo até onde ela consegue por vias eletrônicas, né, reduzindo assim a quantidade de inspeções em loco, inspeções físicas, como um meio de auxílio e de cumprimento da quarentena e do isolamento social. Ou seja, a gente continua funcionando, a inspeção trabalhista continua funcionando, mas claro que com alguns procedimentos adaptados em relação a essa nova realidade. Renato, nas ações de fiscalização nas empresas, também estão sendo observados aspectos relacionados à proteção contra a propagação do coronavírus, tais como uso de máscaras, distanciamento regular, disponibilização de locais de higienização de membros superiores, dentre outros? Sim. Um dos pontos que vem aí sendo objeto de fiscalização dentro dessa nova realidade, né, algo que pouco era solicitado antes dessa pandemia, né, era apenas solicitado em fiscalizações muito específicas, né, a questão da higienização era solicitada mais em ambientes que tinham, usando um termo mais específico, um pouco mais de sujidade, ou ambientes em que nós verificávamos que faz parte do desenvolver das atividades a limpeza e a higienização. Então, por exemplo, estabelecimentos que lidam com alimentos, estabelecimentos da área de saúde, né? Ou seja, sempre houve uma fiscalização, ainda que mais pontual por setor, em relação a esses itens. E hoje ela se generalizou.
Então, algo que vem compondo, inclusive, essas solicitações direcionadas a empregadores é justamente o cumprimento desses itens, disponibilização de equipamento de proteção específico, né, para se evitar a disseminação do vírus. Então, a gente está falando aqui inicialmente de máscaras, a depender da atividade, de luvas, a disponibilização de locais para lavagem das mãos e com um material específico, obviamente, né, água corrente, sabão, sabonete, enfim, e a manutenção da distância para se tentar aí também evitar a disseminação do vírus. Então são itens que constam sim nas inspeções desde o início da pandemia. Esses itens têm sido sim exigidos dos empregadores como medidas de proteção, de tutela dos empregados. Renato, muito obrigado por sua entrevista e sua disponibilidade, e gostaria de deixar esses minutos restantes para as suas considerações finais e uma mensagem de otimismo aí a todos os trabalhadores da nossa região sudoeste. Nossa cidade, nossa região passa por um desafio inédito, assim como o país e o mundo. Tudo precisa ser muito bem pensado, a nova realidade precisa ser muito bem pensada e muito bem avaliada por todos. Como eu disse aqui no início, isso envolve órgãos públicos, isso envolve a sociedade civil, isso envolve empregadores, empregados, enfim. Então, nós precisamos que a situação seja encarada inicialmente com seriedade que demanda essa pandemia, e enquanto inspeção trabalhista, nós estamos, volto a dizer, à disposição da sociedade. A inspeção trabalhista existe para resguardar a legislação trabalhista, e esta, por sinal, existe para a proteção dos direitos e deveres tanto de empregados quanto de empregadores. Então não há aí a proteção, a tutela de apenas uma das partes, e sim da relação mantida entre essas partes. E claro, o objetivo maior aqui é resguardar a saúde de todos nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, e há hoje mecanismos legais à disposição dos empregadores para que esses postos de trabalho sejam mantidos. Então, como preocupação primeira, né? Obviamente nós temos a saúde, como preocupação posterior nós temos aí a manutenção dos postos de emprego, com uma legislação hoje já adaptada para que esses postos sejam suspensos ou jornadas reduzidas, como foi falado aqui. Então, o esse órgão, a Inspeção Trabalhista, fica aqui à disposição. Mantemos aqui nosso canal de comunicação para tirar dúvidas online, né? Sem esse atendimento presencial que nos é normal fazer, mas nesse momento está suspenso, né, por conta da pandemia. Mas mantemos aí o órgão à disposição para tirar dúvidas, para a recepção de denúncias e comunicações. As inspeções, as fiscalizações continuam ocorrendo, e é importante, como disse, que todos tenham consciência da seriedade da situação, para que logo possamos ultrapassar esse momento e voltemos aí tão logo à nossa normalidade. Obrigado novamente pelo convite. É sempre bom esclarecer as dúvidas, expor a posição do órgão, colocar novamente o órgão à disposição, e esse espaço aqui, bem qualificado, com uma audiência bastante qualificada, é um espaço que nos gratifica muito em participar. Obrigado. Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira.